noite, meus irmãos. Olha, o pessoal da Jerusalém aqui, né? Satisfação vê-los, muito bom participar desse momento, conferência missionária. Como o pastor disse, eu sou hoje missionário da missão Maranata, e esse é o tema que eu gosto de abordar, e aliás, parte do meu ministério é fazer isso, né? Não só aqui, mas em outros locais. Eu louvo a Deus pelo convite de estar com os irmãos aqui da Maranata. Queria aproveitar e incentivar a igreja a abraçar aí a campanha do nosso missionário Rosenildo. Rosenildo, lá de Normandia. Gostei aí do esquema, né, de 200 pessoas, não é isso? Com 220. Duas parcelas de R$110. Então ele está fazendo as suaves parcelas, que é para todos poderem participar. Aceita pizza, aceita frango, aceita tudo, né? Culturas. Mas talvez isso possa parecer muito. Eu acho que não é muito para nenhum de nós, com certeza não é muito para o nosso Deus. Então eu queria desafiar os irmãos para que todos aqui abraçassem essa campanha, começando comigo, viu? Eu já gostaria de animá-los para fazer isso. Talvez você não tenha, mas faça como um projeto de oferta de fé. A gente às vezes decide contribuir para a obra de Deus, não é porque tem, é porque crê que Deus pode suprir aquele valor para a obra missionária. A oferta de fé é um método muito utilizado através da história para levantar recursos missionários. Então, queria desafiar, se você nunca teve um projeto de oferta de fé, que esse seja o seu primeiro. Com a graça de Deus, eu vou me comprometer e pedir ao Senhor que me dê meios de ofertar esses R$220 para murar a igreja lá em Normandia. Não sei se ele vai conseguir 10 mil aqui não, que aí já está querendo, esticando demais. Mas pelo menos pode conseguir 10 pessoas, né? Já facilita. Tá bem, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele abençoe o tempo com a palavra. Senhor, damos graças pelo privilégio de estarmos juntos. Pedimos que o Senhor, Sua doce presença, pela poderosa ação do Seu Espírito, fale aos nossos corações, que o amor de Cristo nos constrange a fazer a obra do Senhor aqui e em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação hoje, como os irmãos viram no programa, é esse: a esperança que fica. A esperança que fica. Eu queria ler novamente um texto de Marcos, capítulo 5, e já explico aos irmãos a razão desse tema. Marcos, capítulo 5, começando no verso 1. Então, abra a sua Bíblia para fazermos a leitura. Marcos 5, de 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio os sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos dele. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo
para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quando pensamos em missões e missionários, geralmente a primeira ideia que vem à nossa mente é a ideia de pessoas que saem da sua terra, da sua cidade e vão para lugares distantes pregar o Evangelho. Não está errado pensar assim. Missões, a própria palavra missões tem um sentido, na sua raiz, a ideia de ser enviado. Então há dentro da própria etimologia da palavra essa ideia de deslocamento, de você saindo do seu local para outro. Nenhum problema em pensar nisso. O missionário é aquele que sai para outro lugar. Mas o problema é se você pensar que missionário é apenas o que sai e esquecer que precisa missionários que ficam. Missionários que são chamados por Deus para florescer onde estão plantados. Todos nós precisamos levar a esperança em Cristo, que é uma necessidade universal. A história da libertação desse endemoniado, como lemos aqui em Marcos 5, mostra que Jesus pensa em missões não apenas na perspectiva de pessoas saindo, mas também de pessoas ficando e anunciando o Evangelho onde estão. Necessidade espiritual é um fato universal. A Escritura diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O reconhecimento de que Satanás é o príncipe deste mundo deveria nos motivar a oração e a ação urgente. Já faz tempo que os homens, mesmo os que não temem o Senhor, eles desistiram da utopia de que podemos criar uma sociedade boa na base da bondade dos homens. Isso é impossível por causa do espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito que rege o mundo, a Bíblia o chama de maligno, Satanás, diabo, príncipe das trevas, antiga serpente, príncipe das potestades do ar, mentiroso, pai da mentira, assassino, leão que ruge. São esses os nomes dados a Satanás. O alvo que ele tem é roubar, matar e destruir. O seu desejo principal é perverter os retos caminhos do Senhor. E a ação do mal está à nossa volta, vidas estão sendo destruídas, almas seguindo para o inferno, e nós não podemos assistir tudo isso passivamente. Por isso, o nosso tema, a esperança que fica. Eu gostaria de motivar os irmãos a entenderem que alguém precisa ficar e trazer a esperança de Cristo, e esse alguém que fica somos nós. Nós não podemos nos justificar e ficar tranquilos com o fato de que o Rosenil está indo para a Normandia, a Daniela está indo para Madagascar, nós estamos contribuindo para esses missionários e pronto, estou fazendo a minha parte. Quem é que vai fazer aqui? Quem é que vai suprir as necessidades desse campo missionário, que é a cidade, o local, o bairro, a escola, o trabalho, onde nós gastamos parte do nosso tempo? Nós devemos ser essa esperança que fica. O texto que lemos fala do ministério de Jesus na Galileia, no segundo ano do seu ministério. Nesse período, Jesus vai realizar muitos sinais a fim de manifestar o seu poder divino e autenticar sua messianidade. Os judeus pedem sinais, Paulo diz isso em 1 Coríntios, e Jesus lhes deu muitos sinais, embora algumas vezes eles pediram e Jesus não deu, porque
porque sinais, milagres não convertem ninguém. Sinais e milagres servem para autenticar o mensageiro, pelo menos nesse início da história cristã. Nessa parte do relato que temos, Jesus mostra o seu poder divino sendo exibido de modo absoluto de várias formas. Por exemplo, o Senhor mostra o seu poder sobre as forças naturais, Ele controla a tempestade. O Senhor mostra o seu poder sobre o mundo espiritual, confrontando essa legião que habitava nesse homem. O Senhor mostra o poder sobre as doenças, Ele vai curar a mulher hemorrágica. E mais ainda, o Senhor mostra o seu poder sobre a morte, ao ressuscitar a filha de Jairo. Todos esses eventos estão aqui nesse contexto. No caso do livramento do endemoniado, nós vemos o interesse de Jesus em fazer com que a expressão da sua misericórdia alcance as pessoas por meio dos seus mensageiros. Resumindo a nossa meditação, eu poderia resumir na seguinte frase: a bênção da salvação deve nos tornar mensageiros do Salvador. Se você foi abençoado com a salvação, você deve ser um mensageiro do Salvador. Nenhum de nós está isento disso. A bênção da salvação deve nos fazer mensageiros do Salvador. Por quê? Por causa de 3 efeitos maravilhosos por meio de Cristo. Primeiro, por causa da presença do Salvador, que isso causa. Em segundo lugar, por causa do poder do Salvador. E em terceiro lugar, por causa da provisão do Salvador. Novamente, a mania de procurar fazer o esboço com a mesma letra, né? Para que a literação ajude na memorização. Então, deixa eu repetir. Qual é a lição principal da nossa meditação? A bênção da salvação deve nos tornar mensageiros do Salvador. Okay? Essa é a lição principal. Por quê? Por causa da presença do Salvador, por causa do poder do Salvador, por causa da provisão do Salvador. Deu para memorizar aí? 3 P's. Qual é o primeiro? Presença. Segundo, poder. Terceiro, provisão. Muito bem. A irmã ali já tem um ponto, né? Ela já começou bem, né? Na competição e no prêmio que vai ter no final da conferência. Devemos ser mensageiros do Salvador por causa da presença, do poder e da provisão de Cristo. Vamos ver essas 3 coisas aqui em Marcos capítulo 5. Primeiro, a presença do Salvador. Isso está nos versos 1 a 5. Marcos tem o cuidado de destacar detalhes precisos acerca da situação desse homem que, pelo próprio demônio, lhe deu o nome de legião, né? Jesus, se observarem as várias vezes em que Jesus confrontou os demônios, diferentemente dos exorcistas atuais, desses que fazem show expulsando o demônio, que falam, que conversam com o demônio, Jesus nunca conversou com o demônio. Jesus nunca entrou em diálogo, nunca ficou zombando deles, nunca ficou se exibindo como alguns desses fazem. Ninguém brinca com Satanás quando de fato você está diante do príncipe das trevas. Mas nesse caso, Jesus perguntou qual o nome. De fato, eu acho que pela prática de Cristo, ele está perguntando o nome do homem e não dos demônios. Mas os demônios tomaram a frente e se apresentaram como legião, não é? Essa é a única vez em que nós vemos esse diálogo, não que Jesus estivesse querendo dialogar diretamente com o demônio. Não é que o Senhor tivesse alguma restrição, ou medo de falar com o demônio, é que o Senhor não quer dar publicidade aos demônios. Tanto Cristo como os apóstolos, muitas vezes, quando pessoas endemoniadas, por exemplo, quando Paulo chegou em Filipos, aquela jovem adivinha, né, vinha todos os dias dizendo: esses homens são mensageiros do Deus vivo e tal, e Paulo dizia: cale-se. Jesus muitas vezes cala e sai dessa pessoa. Por quê? Para não dar publicidade, para não confundir, para que fique bem claro que não tem nada a ver o Evangelho com o reino das trevas. Então, o Senhor nunca entrou nesse diálogo.
Mas Marcos aqui tem um cuidado de acrescentar alguns detalhes importantes a fim de que o poder de Cristo seja bem visível. A descrição do estado desse homem é muito triste e serve para nos ensinar que para Deus não existe caso perdido. Esse homem era um caso perdido. As pessoas tinham medo até de se aproximar dele, com certa razão, mas para o Senhor não há caso perdido. Veja algumas coisas aqui nos versos 1 a 5. Primeiro, a condição desse homem é um homem degradado. O verso 2 diz assim: logo ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O demônio percebeu imediatamente a presença de Cristo. O homem está completamente fora de si. Sua capacidade mental, sua consciência, sua capacidade de raciocínio e comunicação, isso está tudo confuso, porque ele está sob o controle de um espírito ou de vários demônios que estão habitando no seu corpo. O espírito maligno, diferente do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita também no corpo dos salvos. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Uma vez que a nossa fé foi posta em Cristo verdadeiramente, instantaneamente, imediatamente, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa e não precisamos orar, jejuar, nos esforçar pedindo o Espírito Santo. Você está pedindo o que já tem. Se você é um crente, você já tem o Espírito Santo. Isso não significa que você está andando no Espírito. Eu posso ter o poder de Deus na minha vida, mas está simplesmente desprezando o poder e a capacidade que o Espírito Santo tem de me fazer viver uma vida santa. Isso é outra coisa. Eu posso entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não preciso pedir o Espírito Santo se eu sou crente. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, que Paulo diz. Então, o Espírito de Deus habita em nós, assim como o espírito demônio habita naqueles que não conhecem Cristo. A única diferença é: o Espírito de Deus não destrói a nossa consciência, não nos faz viver em transe, não destrói nossa capacidade de reflexão. O espírito maligno faz isso. Ele se apropria da personalidade da pessoa. Os demônios são como parasitas que são grudados à mente de uma pessoa. O alvo é explorar, degradar, abusar e depois matar o seu hospedeiro. É assim que o demônio age, muito diferente daquilo que o Espírito de Deus faz com o seu povo. Semana passada eu recebi do meu irmão uma imagem muito chocante. Ele mandou a foto de um rapaz que na época, quando meu pai era pastor lá no interior do Ceará, em Oroz, eu era seminarista. Esse menino devia ter uns 13 anos, 14 anos, ou seja, bem mais novo do que eu e bem mais novo do que meu irmão, bem mais novo mesmo. Eu era conselheiro dele até nos acampamentos, retiros, quando a gente fazia, e fazíamos muito. Mas meu irmão conseguiu uma foto dele de algum modo e me mandou, e me perguntou: quem é essa pessoa? Eu não tinha a menor condição de imaginar que era aquele rapaz, porque hoje a imagem dele, eu estou com uma foto aí para você dizer que eu estou mentindo, a imagem dele é como se ele fosse meu pai, ou até mais do que isso. Ele está um homem completamente, não somente envelhecido, ele está acabado, completamente acabado. O que fez isso foi o pecado, foi a ação de Satanás na vida dele, por ter rejeitado o evangelho que ele recebeu toda a sua infância, muitas vezes. Então temos aqui um caso assim, um homem que está destruído. Também esse homem está desolado. O texto diz que ele vivia nos sepulcros. Aqui o destaque era para a condição de ostracismo social por causa da presença de demônios. Versos 3 e 4 dizem que esse homem era dominado de modo tal que ele era aprisionado com grilhões, mas ele arrebentava esses grilhões. É incrível, é uma força sobre-humana.
Não sei se já tiveram o desprazer de presenciar alguém em possesso. Alguém já viu essa cena? Se não viu, não vão atrás não é coisa bonita não, tá? Eu também não ando atrás, mas muitos anos atrás, por imaturidade minha, era jovem, por achar que eu era o que não era, eu resolvi presenciar uma cena dessa e foi muito ruim, né? A graça de Deus eu sobrevivi, mas aquela cena era em uma dessas igrejas que trabalham com expulsão de demônio, né? Fazem isso todo o tempo, e era perto da casa que eu morava. Eu era aluno em Fortaleza, nesse tempo eu estudava, eu morava na casa dos meus familiares, e colocaram uma igreja dessa, não sei se era universal, que era, mas uma desse tipo, pertinho. Toda noite eles estavam expulsando demônio. Eu nunca tinha visto, resolvi ver aquela cena uma noite, né? E naquela noite era uma senhora, uma mulher baixinha, bem magrinha, que eles estavam, segundo o que eles dizem, estavam tentando expulsar o demônio. Eu não sei o que era não, mas eu acho que tinha uma força espiritual, porque os homens não conseguiam segurar aquela mulher. E quando ela se soltava, ela corria em direção à parede da igreja com toda a força. Ela batia a cabeça e voltava. Eles tentavam pegar e aquilo se repetia todo o tempo. Uma força além do comum, não era uma força daquele povo, não tinha como. Mas é o caso aqui. Esse homem está dominado pelos demônios, diz o texto que ele era aprisionado por grilhões. O que são grilhões? É uma espécie de algema feita de metal ou de corda que era usada para impedir os movimentos das mãos ou dos pés. Aqui se destaca essa força física que o diabo trazia para esse homem. O diabo proporciona a esse homem especificamente um tipo de força e energia que vai terminar levando à morte. Verso 5 fala do desespero, diz que ele andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O verbo clamar aqui é interessante, não é um clamor em que você entende o que a pessoa está dizendo. O significado desse verbo é mais de grito, de sons que não são perceptíveis, não são articulados, tem mais a ideia de gemidos. Note, uma das evidências do domínio de Satanás é a atividade de autoflagelação. Aqui o texto diz que ele se cortava com pedras ou com lâminas, e é curioso que ele é como um animal feroz que grita e assusta as pessoas. A Bíblia diz que Satanás é o leão que ruge, e parece essa imagem, né, de um animal feroz assustando as pessoas. Que gritos são esses? Muito provavelmente esses gritos vêm de duas fontes. Primeiro, do próprio homem, do espírito do homem querendo se livrar dos demônios, e também dos próprios demônios que estavam se apropriando desse homem. Algo verdadeiramente lamentável, uma situação de completa miséria. Hoje, nos nossos dias, um dos problemas muito grandes entre jovens, especialmente adolescentes, mas está também aparecendo em pessoas mais adultas, é a autoflagelação. Não sei se já viram, se leram sobre isso. A prática de se cortar. Compram giletes ou lâminas e na escola fazem grupos para se cortar. Eu mesmo já lidei com uma jovem assim, que estava, através da internet e através de alguns colegas, começou com essa prática. Aliás, era daqui, os três eram daqui, e duas foram para outra cidade, e essa que ficou, depois de algum tempo, recebeu a notícia que essas duas que tinham saído eram irmãs gêmeas, haviam se suicidado com esses cortes, eram adolescentes, cortando o braço. As duas cortaram a artéria ali, e não estavam sozinhas em casa, e não teve como salvar. Imagina isso. Essa prática de autoflagelação é uma prática antiga. Na Idade Média era muito comum nos ritos religiosos, era uma forma de penitência que, aliás, existe ainda hoje. Por exemplo, no hinduísmo, alguns sacerdotes em transe
eles enfiam ganchos na pele, nas costas, e ficam pendurados nas árvores, com aqueles ganchos de maneira muito forte. Mas isso acontece. Tem festivais de jovens sob o efeito das drogas que também fazem isso, não é? Eles chamam Hook, é o festival de Hook, é o nome da atividade, que é a palavra inglesa para gancho. O que eu sei, as pessoas que se cortam usam essa prática para punir a si mesmo, para aliviar a sua revolta, às vezes para expressar a sua ira, para mudar os sentimentos, para ganhar controle ou para expressar a sua dor. O diabo aproveita tudo isso, está destruindo vidas em nossos dias. Meus irmãos, essa situação do homem lá do endemoniado Gerazeno não é muito diferente da situação das pessoas à nossa volta. Se o diabo não domina de maneira tão clara e visível, mas ele domina de uma maneira mais silenciosa, mas nem por isso menos destrutiva. No final das contas, o alvo é o mesmo: matar, roubar, destruir e lançar no inferno. Pense nisso. Quando você está ao lado de alguém que não conhece Cristo, você está ao lado de alguém que está sob o domínio do príncipe das trevas e que está caminhando para o inferno, porque não conhece o Salvador. Quem vai falar para eles? Provérbios 24:11 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Esse é o nosso dever. Não podemos ficar insensíveis. É muito triste a situação de um homem dominado por Satanás, mas não pensemos que o fato de uma pessoa não viver como esse endemoniado de Marcos 5 significa que a pessoa está livre do poder do inimigo. Jesus disse, falando aos fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Lembre-se disso. Mas nós podemos levar a bênção da salvação, porque nós temos, em primeiro lugar, a presença do Salvador. Mas além da presença, tem algo que também está à nossa disposição: é o poder do Salvador. Versos 6 a 14, nós vamos ver essa manifestação do poder do Salvador. Apesar da degradação do homem, a aproximação de Jesus começa a mudar uma vida aparentemente sem jeito. Não existe caso perdido além do poder de Deus. Lembre-se disso. Não existe caso perdido. Recente compartilhei lá na Igreja de Jerusalém, no culto de oração, a história de um homem chamado Christopher Wan. Não vou contar não, que é uma história que longa, mas eu posso indicar para vocês verem no YouTube. A história desse homem, a vida degradada que ele levava, sendo um grande traficante de drogas, sendo um dos líderes do movimento homossexual na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, terminando na cadeia, recebendo uma sentença no presídio federal de 7 anos, e a maneira milagrosa, fantástica, como Deus transformou a vida desse homem, que hoje é doutor em teologia, professor de línguas bíblicas, ensina no seminário Moody, que é um dos mais antigos seminários dos Estados Unidos, que prepara missionários, viaja pelo mundo todo fazendo conferências acerca da sexualidade à luz da Escritura, escreveu vários livros, e tudo isso depois de ter recebido o diagnóstico de que ele tinha sido infectado com o vírus da AIDS. Recebeu uma sentença de morte na prisão, completamente degradado, mas através da insistência da sua mãe, que conheceu a Cristo durante essa crise e decidiu orar por esse filho. Uma vez ela gastava horas orando e lendo a Escritura. Uma vez por semana, por 7 anos, ela orava e jejuava em favor
desse filho, ela nunca deixou de orar e sempre crendo que Deus poderia transformar a vida do seu filho. E Deus fez isso. E hoje ela viaja inclusive com ele, dando essas palestras e conferências. Muito pode, por sua eficácia, sobre pelo justo. Não há caso perdido. Aqui temos, a partir do verso 6, a manifestação do grande poder de Cristo. Como é que nós vemos o poder do Senhor se revelando aqui nesse mundo? Aqui nós vemos que, embora Satanás tenha muito mais poder do que os homens, ele não supera o poder do nosso Senhor. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Podemos levar esperança ao mundo, podemos invadir o território do inimigo e não seremos destruídos. Lembremos disso. Estamos anunciando aquele que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Satanás é o leão que ruge, mas Cristo fecha a boca do leão. Final do verso 4, Marcos diz que ninguém podia subjugar esse homem. Ninguém podia, até Cristo aparecer naquele local. O verso 10 diz que o demônio, no verso 10 o demônio que fala, aparentemente é o que está no comando dos demais. E ele diz que o seu nome é Legião. Quantos indivíduos compõem uma legião? Legião é uma palavra da hierarquia militar, do linguajar militar do Império Romano. Uma legião era uma companhia de cerca de 4.000 a 6.000 soldados. Então, de 4 a 6.000 era o número de soldados de uma legião. O demônio diz que o seu nome é legião porque eram muitos. Isso não significa que seja um número exato, que tinha 4.000 demônios habitando naquele homem. Mas o texto diz que tinham 2.000 porcos que se precipitaram. Se pelo menos um demônio foi para cada um dos porcos, tinha pelo menos 2.000 demônios naquele homem. Imagina que situação! Pelo menos 2.000 demônios controlando. De fato, era uma situação que não tinha o que fazer, as pessoas não passavam perto com medo daquele homem. Mas o que acontece aqui, meus irmãos? Olha o verso 6, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quem correu? Quem correu? Eu não prego mais não, vocês não responderem. O homem endemoniado, né? Podemos até dizer que o demônio correu, porque o demônio está no controle dele. Ele não foi por sua livre vontade. E esse demônio correu, o texto diz que adorou. O demônio se curva diante do Senhor. Olha que grande poder o nosso Deus tem. Inicialmente o demônio pode ter causado pânico nos apóstolos, mas diante de Jesus ele chega e se curva. Satanás sabe que ele está sob o poder de Cristo. Os demônios sabem, inclusive, que eles serão lançados no abismo por ordem do Senhor Jesus. Eles sabem que todos os principados e potestades estão debaixo da autoridade de Cristo. Nota isso. O demônio adora, se curva, presta reverência a Jesus Cristo. Verso 7 diz o que o demônio falou. Ele adora exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. O demônio tenta evitar que Jesus mantenha a ordem de que eles abandonem o corpo do homem. Jesus havia dito: sai desse homem. Então eles vêm, adoram, eles imploram ao Senhor humildemente. Primeiro eles dizem: que tem eu contigo, isso é Jesus, nós não temos nada a ver com o outro. De fato não tem, Cristo não tem nada a ver com os demônios. Mas o que nós estamos vendo aqui é aquela legião de demônios humilhada, mais ainda tentando uma concessão do Senhor para que eles não sejam lançados no abismo, como eles dizem, antes da hora. Interessante isso.
Eles dizem que Jesus não tem nada em comum com eles reconhecem a divindade de Jesus quando diz Filho do Deus Altíssimo. Eles procuram forçar Jesus a entrar em um juramento para não expulsá-los, quando eles dizem: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios reconhecem que Jesus tem autoridade para julgá-los e lançá-los no abismo quando ele quiser. Porque temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Veja Mateus 8:29, esse mesmo texto, com essa expressão temporal acerca do receio dos demônios de serem atormentados. Mateus 8, verso 29, Mateus acrescenta essa expressão à fala dos demônios. Mateus 8, 29: eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios sabem que há um tempo em que Jesus vai lançá-los no abismo. E é interessante, eles sabiam que não era aquele tempo, então eles conhecem os sinais dos tempos. E eles sabem, eles estudam profecias, eles conhecem as profecias melhor do que nós. Eles conhecem o plano de redenção. Eles sabiam que a vinda do Filho de Deus estava iniciando uma nova era, e logo iria começar a última volta no ponteiro de Deus, vamos dizer assim, no relógio do Senhor. Mas eles sabiam que não era aquele momento, mas também sabiam que Jesus tem poder para antecipar. Então eles dizem: viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo. Rogavam-lhe, em Lucas diz que eles rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Eles estavam apavorados, porque eles sabiam que Jesus podia lançá-los no abismo. O abismo, biblicamente, é o lugar da habitação dos anjos caídos, dos demônios, e alguns já estão antecipadamente aprisionados. Por exemplo, Judas, no versículo 6, diz assim: e há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Interessante a expressão, não vou discutir isso agora. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Em Apocalipse tem uma cena terrível que diz que o poço do abismo, a tampa do poço do abismo abre-se e saem seres horríveis, semelhantes a gafanhotos, com a cauda de escorpião, liderados por um chefe maligno que chama Abaddon e Apolion, isso é, pelo próprio diabo. São esses que por um pouco de tempo, durante a tribulação, terão liberdade para atormentar os homens. Imagine a fúria com que esses demônios virão para atormentar os homens, tendo pouco tempo depois de estarem aprisionados no abismo. Os demônios aqui, o endemoniado gadareno, estava com medo disso. Aqui nós temos a criatura se curvando diante do Criador. Jesus não criou demônios, ele criou anjos bons. Esses anjos bons corrompidos são os demônios. Deus não criou Satanás, ele criou um anjo bom, santo, que se corrompeu. Ele corrompido é Satanás. Deus não criou o mal, mas em termos finais eles existem por causa da criação de Deus. Cristo criou todas as coisas. Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Enquanto os demônios se curvam, eles estão olhando para o seu Criador, e eles sabem do poder do Senhor Jesus Cristo. Eles se humilham, eles pedem permissão para ficar na região. O verso 10 diz: rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Às vezes, os demônios são descritos como agindo em determinado território. Interessante isso. Esses ficaram com medo de ser mandados para o abismo ou para locais ermos, onde eles não pudessem atormentar ninguém.
Os demônios estão presentes, especialmente em locais dominados pela idolatria. Onde há idolatria, a ação de Satanás é muito intensa, muito intensa. Mas com a verdade do Evangelho nós podemos saquear a fé. Jesus fala sobre a igreja dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia é que o inferno está com as portas, os portões fechados, todas as trancas e ferrolhos, e atrás desses portões estão os cativos. Mas a igreja de Cristo, com o Evangelho, arromba os portões do inferno e de lá tira aqueles que o Senhor quer. Esse é o poder de Deus para a salvação, e nós somos os mensageiros dessa mensagem que liberta. A última coisa aqui é a provisão do Salvador. Como é que se manifesta aqui a provisão do Senhor no final dessa história? Primeiro, pela bondade de Jesus em se revelar aos perdidos. O texto diz que os porqueiros que estavam cuidando daqueles 2.000 porcos, quando eles viram a cena dos porcos se precipitando, eles foram anunciar na cidade pelos campos, e as pessoas da vila perto correram para ver o que havia acontecido. Verso 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A libertação do homem não deixava dúvida sobre o poder de Jesus. A notícia se espalhou, e onde havia oportunidade, onde se comentava, onde se tomava conhecimento, as pessoas vinham para ver aquele fato. Podemos dizer que aqui temos uma manifestação da bondade de Cristo, porque esse povo não tinha o menor interesse na libertação do homem. Aliás, quando eles viram que o endemoniado estava liberto em perfeito juízo, ao invés de se alegrarem, ao invés de agradecerem o Senhor, eles pediram a Jesus para sair da sua região. Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, por causa da perda material. Eles estavam ressentidos porque haviam perdido os porcos, ao invés de estarem felizes com a vida, uma vida humana que foi salva. Apesar disso, Jesus foi ali para apresentar-lhes a provisão e o perdão de Deus. Nós vemos também a bondade de Jesus em continuar alcançando esse povo, mesmo esse povo que pede para ele se retirar. Jesus deseja alcançá-los por meio do homem que foi liberto. Verso 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Dá para entender isso? Alguém que foi alvo de uma bênção tão grande, né? Mais ou menos como uma criança que tem um pesadelo à noite e o pai chega, acorda, ou a mãe acorda, e ele fica tranquilo, ele não quer mais dormir sozinho, ele quer ir para a cama com o pai e a mãe, porque ali tem segurança, né? É mais ou menos isso. Esse homem recebeu uma manifestação de amor tão grande e ele não quer mais se separar de Cristo. Então ele pede ao Senhor para ir com ele, os apóstolos, no barco. Dá para compreender isso. Verso 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Apesar da dureza de coração, do materialismo, alguém precisava testemunhar para aquele povo sobre a compaixão do Senhor. E esse homem que foi alcançado por Cristo era a melhor testemunha, porque ele não ia falar das coisas que ele ouviu, ele ia falar de algo que ele experimentou. Ele podia dizer: eu sou aquele endemoniado que vivia no sepulcro, Jesus me libertou, e eu estou compartilhando as maravilhas que Deus fez na minha vida.
Esse é um testemunho que causa impacto. Vai e diz aos teus o que o Senhor fez por ti, como Ele teve compaixão de ti. Irmãos, quem foi alcançado por Cristo, quem entende a bênção, o milagre da salvação, não tem dificuldade de falar de Cristo. Não precisa pensar muito. Você é a mensagem viva do poder de Cristo. Você pode contar o seu testemunho, você pode dizer quem você foi e o que Cristo fez por você. Alguém que foi alcançado e transformado por Cristo, ele simplesmente, ao contar a sua história, ele já está levando a esperança aos perdidos. Se nós formos alcançados pelo Senhor, qual é a dificuldade de testemunhar para aqueles que não conhecem a Cristo? O testemunho desse homem iria causar muito impacto sobre o povo, mais do que qualquer outro mensageiro. O homem obedeceu, o texto diz, e começou a proclamar a todos aquilo que o Senhor fizera por ele. A pergunta é: estamos sendo agentes da esperança? Talvez nossa ideia, se estivéssemos no lugar de Cristo, quando um homem disse assim: eu quero ir contigo, venha, você vai ajudar nas campanhas evangelísticas. Ele disse: não, você fica porque alguém precisa contar a esse povo quem é Deus e compartilhar o que o Senhor fez na sua vida. Essa é a esperança que fica. Quem foi alcançado pela salvação é um mensageiro do Salvador. Nós somos os missionários que ficamos. Nós temos o dever de fazer Cristo conhecido aonde estamos. Estamos realmente sendo agentes da esperança? Nós vamos enviar missionários para o mundo e deixar os que estão à nossa volta sem o Evangelho? Não faz sentido. Vamos contribuir para os que estão indo às outras nações e outros locais, mas aqui onde eu estou, aqui não tem ninguém fazendo, porque não tem um missionário que chegou. E onde é que está a igreja de Deus? É preciso alguém vir. E o que nós somos? Não somos mensageiros do Senhor? Cristo não transformou a nossa vida? Não podemos esperar que outros tragam a esperança. Nós somos o agente da esperança. Quando nos dispomos a anunciar o Evangelho, nós temos a certeza da presença de Deus, do poder de Deus e do perdão de Deus. Por que não anunciamos? Eu acho que tem algumas respostas. Primeiro, porque nós não conseguimos ver a grandeza do livramento que Cristo opera. Também às vezes nós não entendemos a necessidade de proclamar, não levamos em consideração a condição terrível dos que estão perdidos. Também às vezes nós não queremos nos identificar com Cristo. É mais fácil ficar calado, obscuro, não é, como agente secreto. Nós não temos a disposição de Paulo, que dizia: não me envergonho do Evangelho. Eu sou servo de Cristo e onde eu estiver, todos vão saber quem é o meu Senhor e o meu Salvador. Lamentavelmente, muitas vezes, nós não testemunhamos, é porque a nossa vida já destruiu a possibilidade de testemunho. E nós não temos mais coragem de abrir a boca para falar de Cristo, porque ninguém vai nos ouvir, não vai acreditar que nós somos salvos por causa da vida que temos levado. Isso destrói o nosso testemunho. Que tal decidirmos ser a esperança que fica? Primeiro, se você quer ser essa esperança, assuma a responsabilidade de ser uma testemunha de Cristo. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ajustar, ajuste. Faça isso imediatamente, mas não continue calado. Segundo lugar, comece a orar propositalmente, especificamente, e a planejar estratégias para levar a esperança aos perdidos à sua volta.
Não saia daqui só dizendo, eu preciso ser a esperança e falar de Cristo. Isso é muito vago. Eu vou falar de Cristo para quem? Quando? Eu vou orar por quem? Coloque nomes, rostos nessa ideia. Não deixe a coisa vaga. Seja específico. Eu não estou fazendo o meu papel de missionário no meu local, então eu vou fazer. E eu já vou pensar em pessoas específicas e vou tentar compartilhar o Evangelho. Em terceiro lugar, comece a se identificar com Cristo diante dos perdidos. Não somente abra a sua boca, mas viva o Evangelho, para que a sua vida seja uma mensagem talvez silenciosa, mas poderosa para os que piores são. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de ser missionários que ficam. Nos ajude, Senhor, a não cair nessa confusão, não ficar simplesmente nos justificando com a nossa inércia pelo fato de que estamos enviando missionários para outros locais. Possamos entender que nós somos a voz do Senhor, os mensageiros do Senhor, os enviados do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Como o Senhor disse para esse homem que foi liberto, nós precisamos ficar e contar a todas as pessoas como o Senhor teve compaixão de nós. Peço que nos ajude a fazer isso com diligência. Em nome de Jesus. Amém.